Vou pegar aqui um exemplo de flip, para ficar bem claro. Peguei aqui no japonês mesmo, mas podia ser qualquer moeda. Aqui rompemos estrutura, né? Qual a última zona antes do rompimento? Aqui deixou em balance, seria aqui, né? Dá para ver que o preço ele tocou aqui, reagiu, então rompeu. Ah, Se não reagisse, né? Se varasse direto, se não tivesse essa bicada aqui, não seria flip, né? Que o flip ele precisa reagir, né? Daí o japonês diz que, na verdade, eu perguntei se o flip era a última vela antes de romper ou se a vela que rompeu, né? E daí ele me respondeu: nenhuma nem outra. É a supply, nesse caso a demanda, que levou ao flip. Digamos aqui, essa aqui tocou, voltou, essa aqui que levou ao rompimento. Então a supply seria essa aqui, a supply do flip, né? É onde a gente aguardaria a entrada. Só que aqui é o refinado, né? Que na verdade a supply é sempre todo a consolidação, ou seja, todo o sell to buy, né? Desde que começou a vender até aqui. Então a reação aqui poderia dar em toda a região aqui, né? Não necessariamente somente uh, não somente onde a gente está esperando, né? E foi onde voltou mesmo, né? No range, não voltou lá, né? Então a gente ficaria atento aqui no minuto, né? Tocou, deixa eu botar aqui. Tocou aqui, pode mitigar algo mais profundamente? Pode, mas também pode já, a partir daqui, ele ir embora. Vamos ver, aqui fez um choque, né? Só que choque não vale muita coisa, né? Rompeu o fundo, rompeu o topo, né? O que a gente quer é ver essa última supply aqui, né? Ser rompida, de preferência com o corpo. Cadê? É uma... Eu estou mudando minhas cores. Ok. Essa zona aqui, na verdade, eu selecionaria assim, né? Foi rompida aqui, né? Daí, qual a supply, como é que se diz? Qual a demanda que levou ao rompimento, né? Olhando aqui em balance, não ficou nada muito para trás, né? Mas, como eu disse antes, né? Refinando aqui, então, nesses casos seria o pavio. Quando não deixou muito em balance, dá para ver que o pavio não foi mitigado, o corpo foi, né? Provavelmente estaria aqui dentro, né? Mas é melhor assim, mas sabemos que pode reagir em todo esse range aqui, né? Que é todo a venda antes de comprar, né? Então, daí vai do, como é que se diz? Vai do risco-retorno de cada um, né? Tipo, digamos, estávamos aqui, né? Rompeu com o corpo, né? A gente penduraria para garantir, se quisesse. Aí, eu posso, por exemplo, pendurar só no pavio, né? Porque o corpo não deixou em balance. 1.1 pips de stop. É muito pequeno, né? Então dá pra gente... Tipo, a última vela engolfada foi essa aqui, né? 1.6 pips, né? Sempre é bom deixar uma folguinha para baixo, né? 2 pips. Poderia ser aqui, mas se a pessoa não quer... Opa, quero me precaver, né? Quero pegar essa entrada de qualquer jeito. Poderia pegar toda... E aumentando, no pior caso, poderia vir até aqui, né? E botar lá embaixo, 10 pips. Por exemplo, né? Eu não sei se eu faria isso de botar lá embaixo por causa do seguinte. Não ficou nada sem mitigar lá para baixo, né? Só esses pavios, né? Então, se romper isso aqui, né? Vai mais abaixo, né? Então, seria de
O que eu faria, provavelmente, eu botaria aqui nessas duas últimas velas pretas, né? Algo assim, para dar 2,5 pips, talvez. Um pouquinho abaixo para garantir, né? E tocaria o baile, né? Mas essa história, né? Não é a vela que rompeu, a última vela antes de romper, que seria essa aqui, né? É a supply que levou. Então pode ser tudo isso aqui, ou refinando. Na maioria das vezes vai pegar aqui o jeito, como é que se diz que tu vai entrar. Ele disse, vai, faz uns backtests e vê o que é mais condizente para ti. Se tu quer pegar menos trades, mas quer ter um grande risco-retorno, ou se tu quer ter um risco-retorno menor, ou ter, como é que se diz, um acerto, um número de trades maior, vai da psicologia de cada um, né? Então poderia entrar no meio do POI, né? Aqui, né? Com uma folguinha, daria 2,5 pips. Vai de cada um, né? Eu estou visando 5 pips. Se é pouco, se deu menos 5 pips, eu vou esticando, né? Mas é para cada um, né? Outra coisa, eu perguntei para ele é o seguinte, se quando tem o flip, se ele é mais forte que o decisional. Por exemplo, aqui temos essa região aqui para entrar, né? Que seria a região do flip. E teríamos também o extremo. Faz de conta que tivesse coisas não mitigadas aqui para baixo, né? No extremo. Não é o caso, né? O Flipping Markets costuma dizer que, nesse caso, o extremo tem. No Euro USD, quando dá um flip, a probabilidade do flip segurar é maior do que se simplesmente fosse um decisional que não flipou nada. Mas o preço sempre pode voltar aqui. Não quer dizer que. Não quer dizer que vai sempre voltar. Então, se a pessoa quer se precaver mesmo, opa, não quero me precaver de tomar stop, seria de esticar até lá embaixo mesmo, 6 pips. Ou vou dividir o risco, 0,5% aqui, não sei o que seria mais vantajoso. 0,5% aqui. 0,5% não, se a gente arrisca 0,25, 0,125, né, 12, né? Aqui e aqui. E daí, se tomar os dois stop, conta como se fosse um só, né? Ou, como é que se diz? Porque se aqui falhar, pode ser. Aqui nesse caso, tá tudo mitigado. Não teria motivos para o preço voltar aqui. Se ele voltar aqui, provavelmente ele vai mais para baixo. Mas é o tipo de coisa assim, né? Do flip. Outra coisa que ele explicou antes. Deixa eu voltar aqui para o Mi 15. Vamos ver o que aconteceu depois. Provavelmente deu lucro aqui, né? Aqui eu botaria o alvo, até tirei a ordem. Tá, vamos lá, né? O alvo, o que ele faz? O japonês. Ele sempre coloca o alvo na próxima região de M15. O primeiro alvo. E aí depende. Esse é um topo fraco ou um forte? É fraco, porque a gente rompeu aqui, né? Na verdade, não chegou a romper com o corpo, né? Aviou, né? Vamos ver. Vamos dizer que aqui eu estou na dúvida se isso aqui é forte, se é fraco, se é o quê, né? Esse aqui eu tenho certeza que é um forte, porque ele rompeu o último fundo, né? Então, eu não tenho motivos para apostar que esse cara vai ser rompido por enquanto. Então, como ele é fraco, essa aqui é a última order block. Aí não foi rompido, pelo visto, né? Exatamente. Pode até ser rompido, mas a gente não tem por que supor, né? Mesmo que esteja tudo alinhado a 4 horas, a gente não pode supor, porque pode virar a qualquer momento. Então, é fraco, o alvo vai, ele fecha 80% geralmente. Eu acho que é demais, mas é para cada um.
aqui. Ó, antes da última order block, né? Porque se não romper e voltar, devolve tudo. Pá, 48 para 1. Ah, não, aqui o stop ficou com 1,5, né? Não. Vamos voltar lá para o M1, senão não vai dar. Não vai funcionar. Assim, esse é o que eu botei no extremo, né? Esse aqui é fictício. Vamos pegar o realista. Legal. Seria bem realista no M1 a gente botar o stop aqui para não ser muito pequeno, né? Nessas duas aqui, daria mais ou menos no meio do POI, né? 2,5 aqui, vamos ser 3 pips. Botar meio pip abaixo para garantir, né? 30 ticks de stop. Ok. Acho que, digamos assim, cobriria se der uma swipadinha para baixo. E provavelmente, como é que se diz? Acredito que buscaria, até porque tem... tipo aqui... Botar lá em cima já seria um exagero, né? Porque o POI está muito grande, né? 3 pips, vamos dizer assim, voltando para o M15. E eu já me perdi onde eu estava. Ah lá. Voltando, como esse fundo topo é forte, o alvo teria que ser no máximo até aqui, 22 para 1. Mais do que bom, né? Digamos, se eu quisesse exagerar, botar o stop lá, daria o 10 para 1 sagrado, né? Estaria legal, né? Já supondo que esse fundo fosse fraco, por exemplo. Opa, desculpe, esse topo fosse fraco, não tivesse conseguido romper aqui embaixo, por exemplo, né? Digamos, esse topo é fraco, não rompeu nada. Aí o japonês botaria o alvo aqui, um pouco acima, porque esse topo ele vai dançar, né? Então a primeira parcial ele fecharia aqui. E o restante ele vê se tá tudo, tá tudo, como é que se diz? Tá tudo bullish, né? Esse diário, H4, etc. Tô a favor da tendência. Então ele colocaria o alvo lá em cima, porque ó, esse topo é fraco, não foi capaz de romper o último fundo, por exemplo, né? Então ele botaria o alvo final lá. Ou seja, ele fecharia os 20% restante, ele colocaria lá. 61 no risco retorno, né? E agora fiquei curioso. Teria atingido sem ser estopado. É o gerenciamento de risco dele. Ele fecha 80% no M15. Se é forte ou fraco, ele coloca do jeito que eu falei, né? E o final no. Se o H4 se tivesse a favor do H4 e contra o semanal, daí ele não botaria no topo do semanal, botaria só no do 4 horas, né? E assim, mas aqui como teria todas as confluências, tá tudo para cima, né? Dá para ver que esse japonês só sobe, né? Dá para ver aqui no semanal, né? Ele pode apostar no topo ali porque tá tudo favorável, até mensal, tá? Tudo, né? Não tem porquê, né? Sonhar pequeno, né? Mas digamos, o 4 horas tá. Tô a favor nesse 4 horas, mas contra do semanal, ele botaria no topo do 4 horas. Então, duas coisas então. O flip, né, não é a vela que rompeu, nem a vela antes de romper que faz o flip, mas sim a supply que levou ao rompimento. Vamos pegar mais um exemplo aqui para ver se eu treino esse conceito. Legal. Digamos que tivéssemos essa supply aqui, vamos ver, rompeu a estrutura, acabou por romper, né? Legal. Vamos dizer que seja esse pavio aqui. Não estou analisando muito bem a supply, pode ser que não seja nem aqui o lugar. Enrolou, enrolou, enrolou. Na verdade, a última antes do rompimento seria aqui, né? Deixa eu ver os imbalances.
aqui. Porque aqui rompeu a estrutura, né? Então, aqui tivemos um choque em algum lugar? Não, não tivemos choque, mas não é necessário. Aqui tivemos um flip, porque tocou na região, reagiu, tocou de novo, reagiu de novo e rasgou. Então, o flip seria a última zona que levou ao rompimento. Aqui eu ficaria na dúvida, por quê? Refinando poderia ser esse cara aqui, mas repara que ele foi antes de romper, ele já foi mitigado por essa vela, né? Então, poderia ser que a gente poderia considerar que a última reação antes de romper seria isso aqui, né? Então, o cell to buy seria desse paviozinho de cima até descer e romper. Seria isso aqui, né? Dá pra ver que ele foi violado aqui. E agora eu fiquei curioso. Nem sei quando é que foi isso aqui. Vou conseguir ver, 11 de outubro. Tipo, então, aqui seria a entrada no M15, né? Nem sei como é que tá os outros tempos gráficos. Eu tô só olhando aqui a manta louca, né? A gente teria que esperar alguma coisa no M1, né? Não teve nada. Ó, isso aqui eu vou te dizer o que que é. Entre 18 e 19 horas aqui no Brasil, não tem nenhum mercado aberto, né? Nem Londres, nem Nova Zelândia, nem nada. O spread vai uma loucura. Tu pode ver que as velas até ficam estranhas, olha só. Quando só tem um tracinho aqui, quer dizer que não teve nenhuma compra e nem venda nesse horário, olha. Até aqui, olha que pequeno, né? Então, basta alguém botar uma comprinha um pouquinho maior, ele faz isso aqui, ó. É que nem Bitcoin no fim de semana, né? Eles conseguem manipular fácil. Por isso que é meio perigoso deixar ordens abertas de um dia para o outro nesse horário. A não ser que teu stop esteja bem lá embaixo, né? Tipo, tu pegou aqui, o stop estava aqui, era bom botar, faz de conta, né? Botar no break-even que pode o spread te liquidar. Bom, aqui não ia ter confirmação, é só um ruído. Depois das 20 horas, que daí abriu Austrália, Tóquio, 19 já abre Nova Zelândia, mas Nova Zelândia não é muita coisa. A Austrália acho que abre às 8 da noite, eu não tenho certeza, já fortalece o volume, né? Só que essa moeda é o japonês, né? Então, 9 da noite é que abre mesmo, que o japonês possa trabalhar, ó. Chegou aqui um pouquinho antes das 9, os japoneses já começaram a coçar as mãos, né? E tu vê que o volume já começou a aumentar, ó. 8 horas em diante, ó, aqui, ó, 8 horas, né? Eu sou meio fraco, mas, ó, agora entrou volume no mercado, né? Os japoneses, ó. Dá pra ver bem a diferença, né? Entre aqui, ó, 18 e... Só no olhômetro, né? A gente vê tudo, né? Então, nessa parte aqui do mercado, é complicado, assim. Se o teu stop não tá bem... Como é que se diz? Se o teu trade não tá rolando muito bem, até melhor fechar, porque tem certo risco, né? Então, não voltou. Essa vela aqui não teria dado entrada aqui, por exemplo, né? Mas tudo bem. Tem outras entradas possíveis, né? Que a gente pegaria. Por exemplo, esse horário não seria nenhum horário bom para operar japonês, né? Tá, mas do flip era isso, então. Outra coisa importante que o japonês falou é sobre o fail to close. Eu acho que tem um exemplo bem no euro disso. Deixa eu botar aqui o euro. Eu vou botar um gráfico limpo para não misturar o da outra. 4 horas. Eu tava com uma dúvida, perguntei para ele, tipo isso aqui. Acho que é lá no começo de setembro. Isso, acho que era por aqui. Deixa eu tirar o 14 de setembro. Aqui. Ok, o 4 horas falhou em fechar aqui. Feito close. Tem gente que considera assim que. Opa, eu tinha entendido isso, eu perguntei explicitamente para ele. Tá, aqui não rompeu,
vou esticar, opa, o meu fundo da estrutura era aqui, vou esticar mais para baixo. Então aqui não rompeu de novo, né? Pelo que eu vi, ele considera que ele leva em conta que aqui falhou para fechar, então pode gerar um pullback, mas se no fim da história acabou rompendo aquele ponto, ele considera como se fosse tivesse rompido. Na verdade, ele não é tão rígido assim, com estruturas como a gente parece que é uma muralha assim, não fecha, né? Ele diz que a estrutura serve somente para botar o premium discount e para saber que lado está o mercado, né? Como é que se diz se a gente vai shortar ou longar, né? Mas nesse caso aqui, ó, por exemplo, vamos dizer, falhou em fechar, ele marcaria assim, falhou em fechar. Mas aqui, ó, ele consideraria como um boss. Eu não consideraria que eu pensava, não, aqui falhou em romper. Então, ele consideraria que aqui foi um rompimento e daí aqui já seria o próximo, né? Uh, porque tá, se tivesse só ido aqui, talvez ele não consideraria, mas esticando aqui, né? Tipo, o que que ele diz? Uh, se eu não tivesse. Vamos pegar aqui o exemplo, claro. Rompemos a estrutura aqui, né? Então, o nosso topo estava lá. Legal. Aqui não vi nada de rompimento, foi só blá blá blá, falhou de fechar, né? Legal. Então minha estrutura era tudo isso aqui, né? Falhou em fechar aqui, a estrutura permanece o mesmo, né? Ele meio que considera que o topo foi aqui agora, porque ele já considera, porque ele diz, em princípio para ele, e daí o fundo aqui embaixo, é claro, né? Nesse, digamos aqui, nesse momento aqui, né? Que não estamos ali. Tipo assim, ele fica assim, tipo, não fechou ainda, mas até que prove em contrário, meu topinho vai passar para cá, porque para ele considera assim, ó, quando volta abaixo, quando desce para baixo da estrutura e volta para cima, ele diz que isso aqui para ele é somente um pullback, como é que se diz? Um pullback complexo como é que se diz? De estrutura bearish, que ou seja, temos bearish e temos fazendo um pullback dessa estrutura bearish, ou seja, não mudamos a estrutura, continuamos bearish, né? Uh, e daí traçando o Fibo aqui, né? Ele não vai traçar daí o Fibo lá de cima, ele traça daqui, ó, dessa última pumpada, né? E voltou no 50%, olha só, vamos ver o que vai acontecer. Voltou no 50% e desceu. Aqui falhou em romper novamente. Mas rompeu. Daí ele já considera que rompeu e que está, como é que se diz, o fluxo do 4 horas agora tá bullish, né? Por aí. E realmente dá para ver que tá bullish, tá rompendo tudo, né? Então, tipo, a gente, pela minha metodologia antiga, eu ia dizer que enquanto não rompesse aqui, tava bearish, né? Aqui até eu botaria, né? Então, só que ele, aqui assim ele já considerou bullish e já tá abrindo long esse tempo todo, né? Se aqui vai romper ou não, ele não sabe, mas não faz diferença, porque aqui a gente tem um order block de 4 horas, ele vai estar esperando uma reação aqui de qualquer forma. Se ele pegasse uma operação aqui, vamos dizer que aqui fosse um topo fraco, ele botaria o alvo aqui, se fosse um topo se fosse um topo fraco, ele botaria aqui, se fosse um forte aqui, né? Então não faz muita diferença, né? No fim da história. Deixa eu tirar essa aqui. E tipo, aqui é a versão, como é que se diz, é o refinado, mas todo esse ele pode reagir que aqui na verdade não é o refinado, é o que mitigou o pavio, né?
Mas que seja, por enquanto estamos bullish, né? Eu tô meio confuso ainda nesse negócio, mas meio que assim, não é que ele considera assim, ó. Tem gente que considera rompimento de Favio rompimento, né? Ele não considera rompimento, mas ao mesmo tempo ele não conta mais que a estrutura é mais lá em cima, é mais lá embaixo. E dá para ver que ele não tá muito. Eu parecia que eu traçava uma muralha, que é a estrutura, o preço da peso aqui dentro, né? Ele é mais flexível nisso, assim, sabe? Ele pega a última pernada, né? Ah, a última pernada era aqui, ele traça o prêmio desconto. A pernada que levou a esse fail to close aqui, ele traça o prêmio desconto. Tu vê que voltou e foi lá para baixo, né? Mas como falhou em fechar, o que que indica para ele? Indica que rompeu, digamos assim, entre aspas, né? Mas o pullback começou. Então, aquele setup do fail to close que eu falei, que o Luiz Moura falou, ele tem algo parecido, mas é o seguinte, deixa eu voltar aqui no tempo. Legal, o preço rompeu, mas voltou para cá. Para ele não quer dizer que, opa, eu posso vai para a lua, né? Mas para ele já indica que o pullback depois de todo o rompimento é esperado um pullback. Quando acontece isso, para ele é como se tivesse rompido, até que se prove o contrário, né? E o pullback começou, né? Então, ele traça aqui dessa última leg, né, o prêmio desconto. E as operações que ele pegar, ele sabe que no mínimo até os 50% aqui, ele pode segurar os trades. Daí depois lá ele vê, né? Deixa eu ver o que aconteceu. E é exatamente, né? Na verdade, ele vai olhar um order block que esteja acima do prêmio, que seria esse aqui, né? E botaria o alvo provavelmente aqui assim, né? Porque, ou numa região refinada, vamos dizer que o cara olhasse, tá muito grande esse order block, né? Vamos olhar aqui numa hora alguma coisa. Aqui numa hora, esse aqui tá muito pequeno, mas aí eu quero ver, essa belona engolfou essa e essa, né? Também engolfou essa, mas aqui teve um pullbackzinho, né? Então, seria interessante traçar o alvo ali. Teria perdido, né? Mas, dando exemplos, né? No M15 aqui, né? Todo o range seria isso aqui e não teria pego, né? Eu nem sei como é que tá os outros tempos, né? Eu tô pegando exemplos aleatórios só para demonstrar o que ele fala. Uh, Acho que o que eu me lembro agora é isso aqui. Eu vou reassistir a aula dele para ver, né? Mas me esclareceu muitas coisas, né? Mas acho que o mais importante, assim, que a gente tem que ter em mente, assim, né? Eu cortei aqui, eu nem sei mais onde tá. Vamos voltar para o quadro. É aquilo que ele diz, é simplicidade, né? Eu, pelo menos, assisti tanto curso, tava tudo confuso na minha cabeça, né? Eu traçava tanta linha aqui, fez isso, fez aquilo, né? Ele nem se preocupa muito, assim, né? Ele tá de olho nessa pernada aqui. Quando romper aqui, aí ele vai ver o que, que tem acima, né? Opa, aqui teve essa região aqui, né? Que mitigou várias vezes. Esse topo aqui falhou em fechar abaixo daqui. Para ele, isso aqui é fraco. Uh, Como é que se diz? Se tivesse fechado com o corpo, embora ele baixe a estrutura para cá, né? Como eu disse, para calcular o prêmio desconto, para ver o pullback, uh, ele continua achando isso fraco, porque não foi capaz de fechar acima, né? Então, tu vê que é uma coisa híbrida, né? Não é nem rígido assim considerar, não. Rompeu aqui, fechou, então isso aqui virou forte porque rompeu. Não, não é forte, não conseguiu fechar baixo. Mas também não é tão fraco assim, porque conseguiu levar lá, né? Então é um meio termo, né? Então ele considera essa última pernada aqui para botar o prêmio desconto, considera isso aqui como um rompimento válido, né? Mas ele sabe que esse cara aqui é fraco, né? E foi o que aconteceu, ó, não nem vai que o preço cagou para ele, né? Uh, já esse aqui tinha de fato rompido, ó, com corpo e tudo. O preço segurou. Usou esse aqui como liquidez, né? Dá para ver que tinha uma liquidez aqui, né? Quase que. Na verdade, não é que tinha liquidez. Se a gente olhar em tempos menores, deve ter uma trendline ali, né? Uhum. Uh,
muita liquidez, gente botando esse aqui, 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 e ele mitigou todos esses, ele sacou essa liquidez aqui, desses aqui, e mitigou o pavio, né? O extremo é sempre válido, né? E para ver que já era uma corrente, agora a gente olhando aqui, né? Já era uma corrente de supply, né? Supply chain. Ele chama de canal de supply. Mas é questão de tradução, porque ele falou que ele aprendeu esses termos tudo em inglês, às vezes ele não sabe como é que se fala em português. Ele aprendeu na Phantom, né? E daí ele traduziu, né? Como canal de supply, né? Mas o que o pessoal usa em Luiz Moura é corrente, né? Chain, né? Em inglês. Mas então, dá pra ver por que ele não segurou aqui, né? Por que ele rompeu essa região e foi na de cima? Não tinha indução, né? Quem que foi estopado aqui pra... Como é que se diz? Quem que perdeu aqui para mim ganhar? Quem que foi estopado aqui para ativar as ordens institucionais para jogar o preço para baixo? Ninguém, né? Tinha alguma coisa aqui? Legal, mas muito fraco, né? Porque simplesmente foi uma pausa, né? Praticamente todo mundo, todo trader do mundo, vamos botar no H4. Até os que operam suporte e resistência, ó, não tem nada aqui no caminho, né? Tá tudo ó, no 4 horas, né? Tinha essa aqui, né? Mas que já tinha sido mitigada várias vezes, né? Então já. Mas se fosse para o preço voltar a partir daqui, já teria voltado, né? Mas e estava muito longe, né? Também, né? Muito essa indução, né? Bem longe. 4 horas aqui, né? Então aqui não tinha nenhuma indução, né? Tava todo mundo cuidando dessa região, né? Os treios reteio, né? Até os de ACMC, né? Então ele usou essa região aqui como liquidez para ativar as ordens deles que estavam lá em cima, né? Se não tivesse essa indução aqui, ou não fosse suficiente, ele iria nessa aqui, né? Ou poderia até, a gente nunca sabe, né? Por isso que a gente espera as reações, né? Mas essa região era de pouca probabilidade porque não tinha liquidez induzida, né? Não tinha no caminho, né? Tipo, aqui tinha nessa de cima, que era justamente a de baixo, né? Aqui, faz de conta que tivesse uma região aqui assim, né? Por algum motivo, legal, tem uma região aqui. Não tem nada aqui, né? Só um imbalance. Na verdade, seria um breaker block aqui, né? Porque... Que seja. Uh, essa região tinha indução, porque, ó, segurou uma vez, segurou duas, segurou três, os reteios estariam botando o stop aqui, teria dado essa minha recarregação, eles ficariam felizes, seriam estopados. Só que, claro, não tinha nenhum order block aqui, né? Mas seria um tipo de indução, né? Uh, acho que é isso que eu me lembro agora das coisas do japonês, né? A gente tem que botar tudo isso em prática, mas é interessante isso, né? O fail to close eu achava que como falhou, o alvo era lá em cima, né? Ou no topo da estrutura, né? Que falhou em romper, né? Pode ser, né? Mas ele não conta com isso, né? Uh, e também essa questão, né? Dos... Bom, era isso. Eu vou te mandar o vídeo.